Glória a Deus, glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler um texto que está no livro de Colossenses. Colossenses. Som, ei. Por favor. Som, ei. Glória a Deus. Colossenses, nós vamos ler no capítulo 3. Eu queria muito ler Colossenses inteiro aqui, né? Os 4 capítulos, porque é maravilhoso. Falaria aqui a noite inteira. Colossenses, capítulo 3. Por mim, a gente ficaria aqui a noite inteira aqui, no frio. Só uma fogueirinha, né? Um violão. Melhorou. Tá bom, obrigado, Kleber. Mas eu quero ler essa palavra com você, ministrar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Encontraram aí Colossenses capítulo 3? Nós vamos ler o versículo 2. Não, vamos ler a partir do 1. Colossenses 3, 1. Diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Aleluia. Na NVI, que é esse que está no telão, ela fala a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Pode voltar no versículo 1, por favor? E ali ele está dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. O 2. Pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Deixa isso aí, deixa esse texto aí. Deixa o 2 aí na tela, bem grandão assim, tipo manchete de jornal. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Vamos orar. Pai, nós queremos nessa noite, Senhor Deus, te agradecer pela tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça, pelo teu amor, Senhor, que nos guardou e nos trouxe, Senhor Deus, até este momento, até a tua casa, onde juntos, Senhor Deus, como irmãos, como parte do teu corpo, como parte da tua família, nos reunimos e nós cantamos para o Senhor, nós adoramos o teu nome. E agora, Senhor Deus, nós somos ministrados e alimentados pela tua palavra, Senhor. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe nossos pecados e abra, Senhor Deus, o nosso entendimento, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, diferente da forma como nós entramos, e que tudo que nós falarmos aqui, Senhor Deus, o seu nome seja conhecido, o Senhor seja exaltado, o Senhor seja adorado, Pai, e que nós possamos sair daqui diferente, Senhor, dispostos a te obedecer, dispostos, Senhor Deus, a te amar mais, dispostos, Senhor Deus, a te servir, Deus. Essa é a nossa oração nessa noite. Fica conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, esse texto me deu um insight acerca, até numa pregação eu falei sobre isso, que eu estava escrevendo um sermão, e o nome do sermão é Soterrados. Soterrados. Quando nós pensamos em soterrar, é aquilo que, quando acontecem as chuvas, né, principalmente nos dias de janeiro a março, aqui no Brasil, que é aquelas chuvas bem fortes,
elas lá nas regiões serranas, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, agora está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mas aqueles lugares que tem montanhas, o que acontece? Acontece aqueles deslizamentos de terra, e a terra sai devastando tudo que está no caminho dela, e casas, carros, comércio, famílias, fica tudo soterrado. É uma catástrofe, uma tragédia, quando a terra desce lá do monte e vem devastando tudo. E os bombeiros ficam dias e dias procurando sobreviventes ali, debaixo daquela lama, debaixo daquela terra toda. E quando eu li esse texto de Colossenses, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos, ele diz: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E aqui depois ele continua. Depois no versículo 3 aqui ele diz: pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira está escondida em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. E aí ele continua dizendo no 5: portanto façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, e aqui ele estava combatendo algumas heresias que estavam acontecendo naquela cidade, porque não foi Paulo que começou essa igreja lá em Colossos. Tudo leva a crer que foi um servo de Deus, discípulo de Paulo, chamado Epáfras, que levou o evangelho até aquela cidade, e ele pregou o evangelho e as pessoas creram. Só que o que acontece? Muita gente acreditando, muita gente crendo, muita gente se entregando a Jesus, mas eles não tinham Bíblia, eles não tinham ninguém que os ensinasse ali de uma forma mais de perto. E aí começou a acontecer, a entrar algumas heresias, alguns erros doutrinários ali. Eles começaram a misturar judaísmo com outras religiões ali, dizendo que era cristianismo. Então o Epáfras chega para Paulo e fala: Paulo, o negócio está pegando na cidade. Por quê? Porque o povo está doido lá. Estão colocando algumas coisas que nós sabemos que não é cristianismo. E aí Paulo então escreve essa carta para eles, combatendo todas essas heresias que estavam falando lá. E existia um povo lá que eles estavam indo do... Já ouviu aquela expressão, ou 8 ou 80? Ou eles eram muito crentes, ao ponto de se afastar de tudo aquilo que era terreno, como fazem os monges, como fazem, né? Ou eles eram muito abertos, aceitavam qualquer coisa. Então estava tendo esse conflito lá na igreja, e aí Paulo manda essa carta, combatendo essas heresias. E aqui ele começa a falar quais são como se fossem orientações de uma vida cristã que agrada a Deus. As instruções para uma nova vida, uma vida agora em Cristo. Não mais do jeito que vivíamos antes, não do jeito que eles viviam antes. Por isso que ele fala isso: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. Pense nas coisas do alto. Mas pastor, o que tem a ver essa palavra com estar soterrado? É porque nós, irmãos, o nosso dia a dia, na nossa vida secular, na nossa vida de trabalho, de coisas, dos afazeres do dia a dia, nós somos todos os dias soterrados de coisas da terra. As preocupações, as ansiedades, os medos, os desejos, tudo aquilo que todos os dias vem nos pressionar. O mundo quer mesmo nos entulhar com as suas coisas. Paulo aqui estava falando de uma falsa doutrina, e nós muitas vezes somos enganados por falsos ensinamentos que o mundo tenta imputar em nós. A mídia coloca todos os dias dizendo que você precisa ter, para você ser uma pessoa aceita pela sociedade, que você precisa ter um celular de última geração.
que você precisa ser uma pessoa incrível, que você precisa ser o melhor profissional da sua empresa. E aí a pessoa se mata de trabalhar. Olha aí, a terra invadindo a sua vida. Se você não tiver o carro de última geração, você não é aceito, você não é bem sucedido. É capaz até de falar que você não é nem crente. Por quê? Porque você não é bem sucedido, você não é abençoado. O mundo coloca uma coisa sobre nós cristãos, baseado naquilo que eles acreditam. Porque se você perguntar para uma pessoa que não conhece Cristo, o que é sinônimo de prosperidade, de sucesso para você? Se você perguntar para um empresário, ele vai falar assim: eu quero ter uma baita empresa, eu quero ser milionário. Se você perguntar para um jogador de futebol, ele fala assim: eu quero jogar na seleção brasileira, eu quero jogar nos times lá do exterior, porque lá eu vou ganhar em euro. É isso que significa ser bem sucedido, é isso que significa sucesso para ele. Se você pergunta para um médico ou para um estudante de medicina, ele fala assim: eu quero ser aquele que vai descobrir a cura para alguma doença. Se você perguntar para cada pessoa o que significa ser bem sucedido, o que é sinônimo de sucesso para você, cada um vai ter um conceito. Mas um pastor bem sucedido não é um pastor que chega na igreja com um carro zero, com um carro de R$500 mil. E o povo tem confundido e fala assim: olha lá, ali vai um pastor abençoado, porque olha o carro dele, olha o terno que ele usa. Você já viu? Já viu as roupas de marca que ele usa? Os tênis? Já viu quando ele... E aí as pessoas confundem o que é sucesso na vida cristã, meus irmãos. Sinônimo de sucesso para o crente é cruz. Aleluia, glória a Deus. Sinônimo de sucesso para nós é cruz, é renúncia, é fazer a vontade de Deus, aonde você estiver, ainda que você perca tudo, como diz o louvor, com alegria. Mas quem quer perder? O mundo diz que você tem que ser vencedor, que você tem que ganhar, que você tem que ser um vitorioso, que você tem que ser o cara. E com isso vem aquela enxurrada, aquele monte de terra sobre você. E nós ficamos soterrados com coisas da terra. Parece até redundância, né? Mas nós somos, sabe, sobre nós toda aquela coisa de mundo, de terra, tudo aquilo que Cristo rejeitou. O pastor pregou aqui 3 dias falando sobre as mentiras do diabo. E sabe, gente, muito crente, muitos de nós acreditamos ainda nessas mentiras. Acreditamos nas coisas que o mundo tem imputado sobre nós. Tem nos soterrado, tem nos trazido aflições. Não porque não estamos fazendo a vontade de Deus, mas é porque ainda não alcançamos aquilo que o mundo fala que é verdade, aquilo que o mundo diz que é bom. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo exorta então os crentes de Colossos a uma mudança radical em sua perspectiva e foco mental. Ele traz a consciência dos irmãos que, olha, isso que vocês estão pensando, isso que vocês estão fazendo, não é isso, isso não é cristianismo. Você precisa mudar o seu foco, mudar a sua disposição de pensamento. Eles eram muito, Colossos era uma cidade em que o helenismo,
ou os gregos conquistaram aquelas cidades, então tinha muito da sabedoria grega ali. Eles levavam muito a sério essas coisas, o pensamento. E não é por muita filosofia, mas é pela verdade bíblica, pela verdade de Cristo. Se vocês morreram com Cristo, então é necessário viver uma nova vida. Não uma vida que o mundo está imputando a vocês. Não uma vida que esses caras, esses que se dizem convertidos aqui na Bíblia, aqui em Colossos, não era aquilo que eles impunham. Não era isso. A instrução para pensar nas coisas do alto nos lembra da necessidade de um direcionamento consciente da mente. Paulo está pedindo que os crentes não apenas tenham pensamentos aleatórios sobre a vida espiritual, mas que deliberadamente escolham fixar a atenção em Cristo e nas verdades espirituais. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tudo aquilo que o mundo coloca sobre você, colocou sobre eles, era passageiro. Tudo aquilo que você talvez deseja no seu coração, que faz parte das coisas do mundo, são passageiros. Vai passar. Dinheiro, fama, bens. O ladrão rouba, a ferrugem corrói. O tempo acaba. Mas as coisas do Senhor, as coisas de Deus, elas são para a eternidade. Elas são eternas. O problema é que nós não vemos. O problema é que elas estão escondidas em Deus. Mas nós preferimos buscar as coisas da terra. Nós preferimos estar soterrados das coisas da terra. Por quê? Porque essas coisas nós vemos. Afinal, quem não quer um iPhone de último, nem sei que número que está mais, 16, né? Você sabe. Eu sei. Não é disso que se trata. O uso que Paulo faz aqui da palavra do alto, ela destaca então essa importância das realidades celestiais e eternas. Totalmente ao contrário daquilo que é humano, que é terrestre, que passa. Já pararam para pensar que tudo que nós tocamos, tudo que é material aqui, vai ficar? Se você é um discípulo de Cristo, você tem que ter essa consciência de que essa roupa, se é de marca ou se é da feira. Quem aqui usou roupa da feira? Ixi, denunciou a idade aí. A minha mãe comprava roupa da feira. Nunca tive problema com isso. Nunca fui apegado a ter marca, a usar marca. Para mim é a mesma coisa. Para mim é um absurdo pagar R$300 numa camiseta, sendo que eu posso comprar na Baciada, lá na Bresser, lá na rua Bresser. Não tenho problema com isso. Se você tem, o problema é seu. Estou nem aí para você. Gasta mesmo. Você tem, gasta. Mas sabe, gente, isso tudo vai ficar. Tudo que você deseja com toda a sua alma, com tudo aquilo que você quer, a sua vontade, vai ficar. Todos os bens, a casa que você morreu trabalhando para conquistar ela vai ficar. A roupa, o videogame, a moto, vai ficar. Isso não vale nada para o Senhor. Por que tem que valer para você? Ah, pastor, mas me disseram que eu comeria do melhor dessa terra, que eu usufruiria do melhor dessa terra. Sim, é verdade. Só que essa terra que está falando é a terra de Canaã, lá, quando eles iam entrar na terra prometida. Não tem nada a ver com a gente. Ah, pastor, então eu tenho que viver na miséria? Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa olhar para as coisas do alto. Você precisa olhar para as coisas do alto, porque elas são eternas. É ter uma mente voltada para as coisas de Deus,
Não para as coisas da terra, porque as coisas da terra passarão, mas as coisas de Deus são eternas. É olhar para o outro e falar assim: Jesus morreu por essa pessoa. Isso é pensar nas coisas espirituais, isso é pensar nas coisas do alto. E não odiar aquela pessoa, por mais insuportável que ela seja, Jesus morreu por ela. Isso é pensar nas coisas eternas, que Jesus quer que você fale do amor dele para aquela pessoa. Mas aí, pastor, o céu vai ficar insuportável. Talvez, você vai estar lá. O problema é que o mundo secular nos entulha, nos soterra com as coisas da terra. E aqui o apóstolo Paulo, ele escreve algumas coisas que soterra os cristãos todos os dias. Olha o que ele diz no versículo 5: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Observe o mundo em que vivemos. Observe as pessoas que trabalham com você, que não conhecem a Cristo. Na história da humanidade, irmãos, mostra que as coisas estão indo de mal a pior. O mal tem aumentado, a violência tem aumentado todos os dias. Antes a gente via uma coisa ou outra de pai contra filho e filho contra pai. Agora virou assassinatos, maldades. Uma moça ficou 4 dias esperando resgate num vulcão. 4 dias. 4 dias sozinha ali, esperando alguém para buscar ela, para salvar ela, para tirar ela daquele lugar. Imagine a aflição daquela moça sem água e sem comida ali. Imagine a família dela aqui no Brasil, querendo estar lá naquele país. Se fosse o pai dela, a mãe dela, o irmão dela, eles iam descer de qualquer jeito lá. Mas é porque não era filho de ninguém, de nenhum presidente, de uma pessoa importante. Deixa lá. Quando der a gente busca. A moça morreu sozinha. A maldade tem invadido as nossas casas todos os dias. Quando você liga a sua televisão para assistir aqueles jornais, ali é o verdadeiro testemunho do mal, da maldade humana. O pior do ser humano é noticiado todas as tardes, todas as manhãs e todas as tardes. E as pessoas ligam suas televisões para assistir aqueles testemunhos satânicos, diabólicos. É terra, terra, e tome mais terra. Tome mais terra. Tome na sua cabeça. Pense nas coisas da terra. Obtenha as coisas da terra. Porque quando você tiver, você vai ser o cara, vai ser feliz. Observe o mundo. Há uma inversão de valores nunca vista antes. Hoje, o que faz errado é protegido, e quem faz o certo é condenado. Ou seja, o crime está compensando mais que a honestidade. Fazer a coisa errada, tá? É isso aí, vai lá, terra. E aí o apóstolo Paulo fala de imoralidade sexual, de paixão sensual, de desejos maus e de ganância. E ele compara como idolatria. A idolatria dos bens.
É ter. Doa em quem doer. Ah, pastor, então eu não posso? Você pode querer o que você quiser. Você pode ter o que você quiser. Se trabalhando e não roubando. Existem duas palavras que elas são parecidas, mas as essências delas são diferentes. Ambição e ganância. Ambição é aquilo que você quer, que você tem um desejo de ter. E você vai trabalhar, você vai planejar e você vai fazer uma viagem, você ter aquilo que você deseja. Você faz, você consegue. Se tem ambição, é até legal. O problema é quando isso se torna ganância, porque aí você faz qualquer coisa por aquilo. Até mesmo prostituir-se. Não, pastor, mas aí é pesado. Você sabe que o conceito de prostituição não é só o que a gente conhece relacionado a sexo, mas é tudo aquilo que, por exemplo, suborno é uma forma de prostituição. Porque suborno é um favor que é feito por causa do quê? Por causa de valor, por causa de dinheiro. A diferença de um policial que aceita suborno e uma menina de programa, uma garota de programa que aceita o dinheiro ali por um período de prazer, a diferença de um para o outro é só o produto, porque o conceito é o mesmo. Pessoas que aceitam o jeitinho brasileiro, sabe? Pessoas que aceitam suborno, que aceitam fazer, se dá bem, vou ganhar aqui uma... Isso no comércio está assim, ó. É ganância. É fazer, não importa. Não importa a questão ética, moral, ninguém está vendo. E o apóstolo Paulo então continua aqui no versículo 7 e 8. Ele diz assim, ó: vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Sabe o que acontece, irmãos? Jesus, quando ele nasceu, ele marcou a história da humanidade. Ele marcou da forma que nós conhecemos as coisas antes de Cristo e depois de Cristo. É o AC/DC, não é a banda lá de rock. É o AC/DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ele marcou a história. Assim como ele marcou a história da humanidade, ele precisa marcar a tua vida também. É a tua vida antes de Cristo e a tua vida depois de Cristo. A vida antes de Cristo era o que vocês praticavam, o mal, a ira, a raiva, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena. Isso faz parte do antigo cristão, do antigo homem, da antiga mulher. A natureza humana é isso. Mas agora, depois de Cristo, a sua vida tem que ser marcada por outras coisas. Por isso que é necessário a gente aprender a olhar para as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, porque é essas coisas que nos ligam com Deus, porque é lá onde Ele está. É como se você fosse, você passa a ser então um cidadão do céu, ainda morando na terra. Está entendendo isso? Uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, uma vez que você se ressuscitou com Cristo, e aqui ele está falando do batismo. Uma vez que vocês morreram para as coisas do mundo e vocês renasceram em Cristo, vocês são novas criaturas. Hoje vocês são discípulos de Jesus. Então as suas atitudes, o seu comportamento tem que ser de acordo com aquele que salvou a tua vida. Tem que ser transformado. Tem que haver uma transformação de mente, uma metanoia. Você não é mais aquele, agora você é este. E este criado à imagem de Deus. Antes de Cristo e depois de Cristo. Olha para a tua vida e veja se foi marcado, se Jesus marcou a tua vida de fato, ou se você continua sendo o mesmo traste que você era antes, se você era a mesma porcaria que você era antes, a mesma pessoa violenta que você era antes, a mesma pessoa que falava de qualquer jeito porque você é sincero.
não tem gentileza, não tem mansidão, não tem domínio próprio, não tem tato, não tem zelo pelo outro. Se você é de Cristo, você precisa viver o cristianismo. Não mintam uns aos outros. E aqui esse não mintam uns aos outros, estudando mais a fundo, ele quer dizer o seguinte: não minta para você mesmo. Não se deixe enganar pelas coisas do mundo, pelas coisas da terra. Estar na igreja não faz de você um cristão. O que faz você um cristão são suas atitudes aonde você estiver, inclusive dentro da igreja. Levantar as mãos na hora do louvor, a adoração, não significa que você é um adorador. Porque Jesus falou para a mulher samaritana: chegou a hora que Deus tem buscado os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus, o Pai, em espírito e em verdade. Se Ele falou que existem verdadeiros adoradores, é porque também existem adoradores falsos. Falsos adoradores de Deus, que na igreja é uma benção, mas na rua é um demônio. Na empresa é um demônio, persegue todo mundo. É um religioso, é uma religiosa. Isso não é cristianismo. Cristianismo é amor, é se entregar pelo outro, independente de quem seja. É olhar para a necessidade humana e levar a resposta. Isso é cristianismo. Isso é vida que agrada a Deus. É olhar pela causa da viúva, do órfão. É olhar para aquele necessitado e não fingir que ele não existe. Os necessitados hoje nas ruas passam como invisíveis, porque isso aí é problema do Estado, não é meu. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Essas não são atitudes típicas de um cristão ou de um discípulo de Cristo. Pense nas coisas do alto. Como fazemos então para pensar nas coisas do alto? O que é pensar nas coisas do alto? Só pode pensar nas coisas do alto quem tem a mente transformada por Cristo. Colossenses 3,10, o apóstolo Paulo ainda diz: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida em que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Eu só posso ser como Cristo, eu só posso ser aquilo que Deus sonhou para mim, se eu conhecer, porque o Sidney que Deus criou está escondido nele, e eu preciso buscá-lo até conhecer o Sidney que está escondido nele. Assim é com você também, meu irmão e minha irmã. Existe um ser que tem o mesmo nome que o seu, que está escondido em Deus. Foi esse ser que Ele sonhou para você, mas o mundo soterrou você de uma forma que te deformou, até que Cristo vem e faz você renascer de novo, agora para uma nova vida, uma vida que agrada a Deus. Então esse ser está escondido em Deus e você precisa buscá-lo, você precisa conhecê-lo. Esse ser não tem nada a ver, com o antes de Cristo. Ele é muito diferente. Atitudes então que denunciam que vocês são discípulos de Cristo. Presta atenção. Colossenses 3, de 12 a 15, diz assim, presta atenção. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também podem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração.
pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos. O problema é que o entulho da terra nos faz ser murmuradores. A gente só olha o lado negativo das pessoas, a gente só olha o lado negativo da empresa, a gente só olha o lado negativo da igreja, a gente só olha o lado negativo de nós mesmos. Mas, meu Deus do céu, há tanta coisa linda, tanta coisa bela para a gente olhar, para a gente, admirar. Olha para a pessoa que está do teu lado, olha para o teu cônjuge, olha quantas qualidades ele tem, mas você só tem apontado os defeitos dele, só tem apontado os defeitos dela. Você congrega numa igreja linda, uma igreja que tem uma estrutura que Deus quis assim, mas você só olha os defeitos, você só olha as rachaduras, você só olha as lâmpadas que não acenderam. Deus preparou que você tivesse uma família linda, que você tivesse um carro para você ir e vir, mas você está sempre questionando: por que eu não tenho aquele carro? Por que eu não tenho aquela casa? Por que eu não tenho aquilo? E esquece de agradecer aquilo que já tem, aquilo que Deus já deu. Colossenses 16:17, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com um coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Quando eu coloquei esse tema, soterrados, eu tive uma visão, como se uma mão assim, para cima da terra, como que pedindo ajuda, sabe? E eu creio que muitos aqui nessa noite, muitos estão assistindo e que vão assistir, estão com essa mão pedindo socorro, soterrados com as coisas da terra, não aguentam mais. É ansiedade, é síndromes, é traumas, é pobreza, emocional. Está com a mão para cima assim, para fora da terra. De onde vem o seu socorro? De onde vem o seu socorro? A terra não pode te salvar, a terra vai te soterrar só. Imagine essa mão para cima da terra, para cima dessa lama toda, e uma mão para cima assim, pedindo socorro. Mas existe uma mão poderosa, que assim como levantou Pedro do mar, essa mão pode te buscar lá de onde você está, soterrado, e te trazer para uma rocha firme, te tirar da lama da terra, e te colocar numa rocha firme. Ele está disposto a fazer isso nessa noite, mas precisa que você clame, mas precisa que você tenha uma atitude de querer essa ajuda, e passe a pensar nas coisas do alto, orando a Deus, agradando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. E eu quero fazer uma pergunta para você, para encerrar. Eu fiz essa pergunta esses dias nos grupos. Poucas pessoas responderam. Se hoje você fosse acusado de ser discípulo de Cristo,
Se tornou crime ser cristão. Estamos supondo, tá? Mas estamos talvez muito próximos disso acontecer. Se você fosse acusado de ser um discípulo de Cristo, de ser um cristão, você seria culpado ou inocente? Se você fosse acusado de ser discípulo de Cristo, meu irmão, você seria culpado ou inocente? Deixa eu ver sua mão. Culpado. Culpado. Se você seria culpado, que provas teriam contra você? Quais as provas que teriam contra você se você fosse acusado de ser culpado, de ser discípulo de Cristo? Não estou nem aí para o que a lei diz, eu vou falar de Jesus. Não estou nem aí para o que a palavra diz, que a lei diz, eu vou continuar adorando o meu Senhor. Não adianta falar, não adianta calar minha boca, eu vou continuar falando de Jesus, eu vou continuar amando Jesus, eu vou continuar falando do amor dele, eu vou continuar ajudando pessoas, eu vou continuar perdoando, eu vou continuar fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Pode prender, pode matar, pode fazer o que você quiser, mas eu não vou negar a minha fé, eu não vou negar o meu Cristo. Pense com você nessa noite. Se você fosse culpado, quais as provas que teriam contra você? E faça uma lista. E se você não conseguir encontrar um item, comece a fazer essa lista hoje em nome de Jesus. Porque a palavra de Jesus diz: aquele que se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele quando eu estiver diante do Pai. Que você possa sair daqui nesta noite disposto a obedecer, disposto a olhar para as coisas do alto, a pensar nas coisas do alto, a viver a sua vida celestial, a sua vida eterna, agora, aqui na terra. Eu não sei como é que vai ser lá, mas às vezes eu me pego viajando na maionese assim, sabe? Pastora, vai ser demais lá. Pastora, vai ser incrível lá. Pensa como que vai ser quando a gente estiver diante de Jesus. Olhar para Ele e falar assim, ó, valeu a pena toda a renúncia que eu fiz. Valeu a pena, Senhor. Todas as vezes que eu saí no frio para te ver, para te encontrar, para me encontrar com o teu corpo. Senhor, que lindo é esse lugar. Eu não sei se eu vou poder voar, se o meu peso vai permitir. Eu acho que eu nem vou ter peso lá. Mas eu fico pensando, eu fico sonhando com as coisas do alto. Como que vai ser aquele grande dia, quando a gente ouvir a trombeta tocar e saber que nós vamos nos encontrar com o nosso Pai, com o nosso Senhor. Oh, aleluia. Ver todo aquele esplendor da glória de Deus. Aleluia. Ver os anjos, os serafins, os querubins, os seres espirituais rodeando o trono de Deus e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que coisa linda. Vai valer a pena, meu irmão, toda a renúncia. Vai valer a pena, minha irmã, todas as vezes que você chorou aos pés da cruz. Vai valer a pena todos os momentos, todas as tristezas que você passou aqui, por amor de Cristo. Pense nas coisas do alto. Comece a pensar na sua pátria celestial. Comece a criar uma expectativa em você, a criar uma expectativa, ansiando chegar no céu, chegar diante de Deus. Quando você fizer isso, todas as coisas aqui da terra não terão mais valor para você. As aflições, os medos, as angústias, elas vão deixar de existir, porque lá não haverá nada disso.
Lá não haverá morte, lá não haverá dúvida, lá não haverá lágrimas nem dor. Tudo isso será passado. Comece a viver isso aqui na terra, como se você já estivesse lá. E tudo isso, toda essa angústia, todo esse medo, toda essa pressão desse soterramento vai passar, porque essa mão vai te buscar e vai te guardar. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.